Olá, boa tarde, salve, salve aí, cogumeleiros, amigos cogumeleiros, simpatizantes aí pelo nosso negócio do cogumelo. Max aqui mais uma vez falando e nós vamos fazer mais um bate-papo hoje, ok? Mais um bate-papo bem legal sobre onde cultivar o nosso cogumelo. Então, para você que está iniciando, que está pensando em iniciar o negócio do cogumelo, é interessante você assistir essa gravação pelo seguinte: quando eu comecei eu não sabia se eu construiria um galpão de alvenaria ou uma estufa, né? E acabou que eu fui para um curso em São Paulo, um curso, eu paguei caro pelo curso, e no final do curso eu fui tirar uma dúvida sobre estufa com a pessoa que estava ministrando o curso, e ele cultiva o cogumelo em barracão de alvenaria e não soube me explicar nada sobre estufas, né? Eu já tinha pesquisado estufas e tal, e eu acho que era mais viável a estufa pela rapidez da construção da estufa, enfim, né? Que eu teria menos problemas aí com mão de obra, né, durante a construção, tá? E a estufa, a pessoa vem, a empresa já vem, já montaria para mim a estufa, e é por isso que eu optei pela estufa, né? Então é muito interessante, eu procurei vídeos também, eu não consegui achar nada, e na verdade não é nada científico que eu vou dizer aqui, na verdade eu vou estar relatando a minha experiência com estufa para você que está iniciando, e você vai tirar a sua conclusão do que você prefere, tá? Eu gostaria de iniciar falando que o cogumelo, ele é possível cultivar em qualquer lugar que você estiver, tá? Seja estufa ou seja barracão de alvenaria, qualquer lugar ele cresce, né? Desde que ele tenha condições para isso, desde que você dê condições para ele, condições de umidade, condições de ventilação, condições de luminosidade, né? De oxigenação, enfim, se você der condições para ele crescer, ele vai crescer, seja alvenaria, seja ou estufa de lona, tá certo? Então, o que acontece? Não vai durar muito rápido, não vai durar muito esse bate-papo nosso, vai ser bem rápido, na verdade, para trocar a minha experiência com vocês, e nós vamos começar a analisar qual que é o interessante, barracão de alvenaria ou estufa, a partir de dois princípios, tá? Nós vamos pegar o clima, né? Nós vamos pegar o clima. Então, dependendo da sua região, dependendo de onde você mora, vale a pena construir mais o barracão, ou então vale a pena construir mais a estufa. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês aonde eu resido hoje, onde que eu tenho o cultivo de cogumelo, certo? Então eu vou contar a minha história para vocês, a minha experiência. Então olha só, vamos partir de dois princípios. Duas estações do ano, que são as extremas, né? Que é o verão, aqui no meu caso, onde eu estou, sudeste de Minas. O verão ele faz um calor, bem calor aí durante o verão, né? E no inverno ele faz bem frio, né? Não frio como no sul, mas ele faz uma quantidade assim, bem frio, então acaba que ele atrapalha o cogumelo crescer no frio, né? O cogumelo ele no frio ele se torna um pouco preguiçoso para estar desenvolvendo, e dependendo da estrutura que você tiver, você vai potencializar esse frio, tá? Então nós vamos pegar, partindo do princípio das duas estações do ano. A primeira delas, vamos pegar o verão, né? Se você tiver um barracão de alvenaria, o que acontece? A alvenaria ela tem a parede de tijolos e depois tem reboco ainda, né? Se você tiver uma parede de alvenaria, o que acontece? Não sei se você já teve oportunidade, se você deixar bater o sol na parede de um quarto que você, sei lá, da sua casa, e você colocar a mão nessa parede, seja 7 horas da noite, onde o sol já escondeu, ali a parede vai estar quente, né? Então, se você tem uma parede de alvenaria, onde o sol bate durante a manhã e durante a tarde, o que vai acontecer? Essa parede vai esquentar. Então, a transmitância ela vai esquentar, assim, dependendo da quantidade de tempo que o sol estiver batendo, né? Mas, a princípio, nas primeiras horas da manhã, vai durar um pouco para esquentar, para esse calor ser transferido para dentro do galpão, né? E desse calor dentro do galpão ser transferido para dentro dos sacos, propiciando aí o melhor crescimento do cogumelo. Então vamos voltar ao raciocínio. Se você tem uma parede de alvenaria, ela demora mais a esquentar, mas quando ela esquenta, ela retém mais o calor, né? E libera aquele calor por mais tempo durante a sua estufa,
certo? Então isso aí num clima mais quente é um pouco complicado, porque mesmo quando o sol se põe, essa parede de alvenaria continua transmitindo calor para dentro da sua estufa. E dependendo da quantidade de calor, você vai ter problema no cultivo de cogumelo também, porque o cogumelo, apesar do shimeji ser bastante versátil em termos de temperatura, ele adequa muito bem a várias temperaturas, o excesso de calor é ruim, tá? Então o sol se pôs, a parede está quente, vai continuar passando calor ali para dentro da sua estufa, né? E vamos comparar com para dentro do seu galpão de alvenaria. Vamos comparar agora com a estufa de lona, né? Hoje eu cultivo meu cogumelo em estufas de lona, né? Eu tenho 3 salas de lona, é uma estufa com lanterninha e tal, tem cortinas laterais para você melhorar a ventilação ou abaixar quando estiver ventando muito, enfim, dá para você ter esse controle. É uma estufa que não é climatizada, tá? Não é climatizada. Então, a lona ela é uma espessura fina. Então, o que acontece? Quando o sol, durante o verão, comparando com o galpão de alvenaria, quando o sol começa a bater na lateral da estufa, a transmitância de calor, vamos falar assim, a transferência de calor para dentro da estufa, ela acontece muito mais rápido, né? Enquanto a parede de alvenaria demora a esquentar, a lona rapidinho esquenta. Bateu o sol ali das primeiras horas do dia, a lona ela vai esquentar e vai transmitir esse calor para dentro da sua estufa, tá? Então, comparando com o galpão de alvenaria, num clima mais quente, numa época mais quente de verão, a sua estufa ela vai aquecer primeiro do que o galpão de alvenaria. Porém, ela esfria mais rápido, por ser lona, né? Uma lona reforçada, específica para a estufa, ela, assim que o sol se pôs, ela vai esfriar também. Então, a perda de calor para o ambiente externo da sua estufa vai ser bem mais rápida, né? Então, a sua estufa vai esfriar mais rapidamente, comparado com o galpão de alvenaria, né? Então, acaba que essa rapidez, essa diferença de tempo, onde a alvenaria demora mais a esfriar e a lona esfria, acaba que uma coisa compensa a outra, não interfere tanto, tá? O maior problema que eu vejo é que se eu tivesse uma estrutura de alvenaria, eu teria problemas no meu cultivo durante o inverno, porque como eu falei, nós vamos agora começar a comparar com a segunda estação do ano, que é o inverno, tá? Comparamos a primeira estação, que é o verão. Voltando aqui, lembrando, uma coisa, a alvenaria você pode usar de artifícios para você prevenir aí essa entrada de calor para dentro da sua estufa, tá? Eu tenho uma tecnologia que a gente usa aqui de polipropileno e você previne quando o sol bate na lona. É uma estrutura meio que, vamos colocar aí de polipropileno, isopor, né? Ele evita que o calor seja transmitido para a sua estufa rapidamente. Então, ele previne também a quantidade de calor. Então, no verão, você consegue usar de artifícios para prevenir a entrada de calor para dentro da sua estufa. Então, a estufa, você consegue fazer a estufa um pouco mais fresca, né? Vamos colocar assim, não prejudicando tanto o cultivo de cogumelo. Agora, em comparação com o inverno, que é a outra estação do ano, tem um pessoal aí dando a Luana, seja bem-vinda aí, Luana. Luana é a minha cunha aí, gente finíssima. Cogumelos Capela do Porto, né? Cogumelos Capela do Porto está nos acompanhando aí. Cogumelos Capela do Porto é o meu cogumelo, galera, né? É o meu cultivo de cogumelo. Depois vocês entram lá e começam a acompanhar nosso Instagram, enfim. Vamos retornar aqui. Então, comparando com a estrutura do inverno, o que acontece? Por que eu teria problema? Eu vou explicar para vocês por que eu teria problema, que eu acredito, se eu cultivasse cogumelo no barracão de alvenaria, tá? No inverno cai bastante temperatura, então os cogumelos ficam muito preguiçosos. Então, quanto mais calor eu conseguir arrecadar do sol para dentro da minha estufa, né, melhora a minha produção, melhora meu cultivo de cogumelo. Então, então o que acontece? Se eu tenho uma lona onde ele consegue captar o calor mais rápido do sol, né? Amanheceu ali, o sol já começa a bater na lona da minha estufa e a transmitância é bem rápida. Então, rapidamente, aí nas primeiras horas do dia,
a temperatura da minha estufa sobe a ponto de não me prejudicar tanto o meu cogumelo. Se eu estivesse cultivando em barracão, o que que acontece? O sol no inverno, como ele fica mais afastado da terra, né? Os raios solares têm menos efeitos em termos de transmitir calor. Os dias são os dias são mais curtos e as noites mais longas, né? Então, o ideal é no inverno você conseguir o máximo de calor naquele tempo que o sol está batendo. Então é muito mais interessante, na minha opinião, durante o inverno, que eu acho que é o gargalo aí dos produtores de cogumelo, porque os cogumelos realmente ficam bem preguiçosos, por quem cultiva cogumelo em estufa não climatizada, é o que? Você usar da lona, você usar da estufa, porque nas primeiras horas do dia o sol começou a bater na sua estufa, né? Eu fiz questão de construir a minha estufa perpendicular ao nascer do sol, então ele pega na lateral das 3 salas minhas, né, da minha estufa, e ali as 3 salas rapidamente são aquecidas, eliminando um pouco aí os danos que o frio vai causar no cultivo de cogumelo, tá? E se fosse alvenaria, né, a transmitância é menor de calor, então iria bater o calor ali e por o sol não ter aquele efeito muito forte de calor durante o inverno, não vai dar para aquecer a parede da alvenaria e assim, consecutivamente, você vai ter uma temperatura muito mais baixa dentro da sua estufa durante o inverno. E durante o inverno é uma coisa que a gente não quer, né? A gente quer absorver mais rápido possível aí esse calor que vem do sol, né? Então, na verdade, é uma coisa que ninguém me explicou. Eu estou passando para você a experiência, tanto é que durante o inverno, na minha parte de baixo da estufa, onde o sol nasce, na parte da manhã, eu fiz questão de não colocar nenhuma proteção de árvores e tal, porque eu preciso desse calor do inverno, né? Eu preciso desse calor, dessa transmitância rápida aí de subir a temperatura da minha estufa o mais rápido possível, né? Mesmo porque os dias, como são menores, o tempo de sol é menor. Tá? Então eu consigo aproveitar o máximo possível esse calor, tá bom? Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu acho que já dei um princípio aí para você poder raciocinar, né? Posicionamento da sua estufa quando você for construir, se você vai construir em árvores, ou debaixo de árvores ou não. Cara, legal, no verão, beleza, né? A árvore dá sombra, né? Fica um clima fresco, mas no inverno, cara, dependendo do lugar onde você estiver, você vai ter muita dificuldade em cultivar o seu cogumelo, porque se você constrói debaixo de árvores e não tem o calor do sol, vai ficar muito difícil, cara, né? Vai ficar muito difícil você suprir o tamanho do mercado, dependendo do tamanho do mercado que você tiver. Beleza, irmãos? Então isso aí é uma experiência que eu tenho para passar para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de live, deixa aí nos comentários aí pra gente estar correndo atrás e gravar para vocês, tá bom? Então, o nosso bate-papo de hoje é isso. Espero que tenha esclarecido algum ponto aí para você. E qualquer dúvida pode deixar anotado aí, tá bom? Então, um grande abraço, um beijo no coração e agradeço aí as pessoas que participaram. E já nós vamos estar produzindo mais lives aí para estar ajudando, fomentando esse cultivo de cogumelo no nosso país, tá bom? Então, um grande abraço, beijão e fiquem com Deus.